Olá, bom dia a todos nesse feriado de 2 de julho, uma data muito, muito importante, não só para baianos, nordestinos e também para todo o Brasil. Porque o que aconteceu há muito tempo, a história do 2 de julho, a história da Bahia foi sobrecarregada, né? Foi colocada de lado por causa que foi um levante basicamente popular. A história de 2 de julho fala muito sobre a história do povo brasileiro, do povo baiano, sobre a sua luta de sobrevivência. Porque o que acontecia? Já estava um tempo, a Bahia, quando virou, um resumo básico, né? Virou a sede no Rio de Janeiro e já estavam os rumores para ser separado. Aqui a Bahia realmente teve um embate, porque o 7 de setembro foi mais... uma forma mais para inglês ver, como diz aquela história. Não teve aquele quadro, como todo mundo conhece, não teve isso. Mas a Bahia realmente teve confronto, teve mais de 200 pessoas mortas em guerras, teve a guerra da... esqueci o nome do lugar agora, do local de Salvador, que teve uma das guerras mais importantes. Mas foi um conjunto muito importante. E a gente tem que lembrar não só das figuras principais, como a de Maria Filipa, que foi uma mulher negra, escravizada, que juntou mulheres para lutar para a independência. Ela é uma figura muito mais importante, muito importante. Nós temos também a Joana Angélica, que foi a primeira civil morta diante da batalha. O que aconteceu? As tropas que defendiam que ainda o Portugal tivesse poderes dentro da Bahia, né? Porque o que acontecia? Se separou em duas tropas. As tropas que queriam que a Bahia fosse independente e que respondesse somente a Rio de Janeiro e ao imperador, e as tropas que queriam ainda que o Portugal mandasse e desmandasse dentro da própria Bahia. Por que isso? A Bahia aqui, gente, era um caminho muito mais rápido de envio de mercadorias, de tráfico de influência, no caso, de informações, por causa das rotas marítimas, que favorecia isso. Então, tudo isso é muito importante a gente lembrar, que Joana Angélica foi morta, foi a primeira civil, na porta da escadaria, né? Foi também, Joana Filipa, teve também a figura do Carneteiro Lopes, né, que deu a Maria famosa... Quitéria, que também é muito conhecida nessa luta aí, né, que se vestia de soldado, né? Sim, a Maria Quitéria foi uma jovem de 18 anos, se eu não me engano, que se vestiu de homem e foi lutar ao lado das tropas brasileiras, né, que tanto que seu pai veio atrás dela e só foi assim que foi descoberta a face dela. Mulan, o quê, gente? A gente vê a história da Disney, da Mulan, a gente não precisa de história da Disney, a gente tem a nossa própria Maria Quitéria para a gente falar sobre isso. E o mais importante é, essa data de fato tem que ser nacional, o pessoal tem que ter conhecimento, porque a Bahia sempre foi centro de muitas revoltas. A gente tem a famosa também, que contribuiu muito para isso, que foi a Revolta dos Malês. A Revolta dos Malês foi a junção de vários negros que eram politizados, tá? A gente tinha uma população negra indígena politizada, por mais que não se falasse isso. Eles eram de origem muçulmana, inclusive, e foram brutalmente assassinados, né? Então, é uma história de todo o povo, né? A gente expulsou, basicamente, as tropas portuguesas à força. Isso é muito importante. Assim como, subindo um pouco, a gente teve o expulsamento dos holandeses, né, em Recife. E a gente aqui foi o que marcou principalmente a rota da independência. A gente foi um marco. Então, a gente tem que, sim, principalmente lembrar que é uma luta popular. Não foi uma luta feita pelos coronéis, não foi uma luta feita pelos grandes engenhos. Pelo contrário, eles tinham dificuldades até de ceder pessoas para lutar, já que eles tinham medo dos próprios negros e índios, depois que acabarem a luta e que terem acesso a armas, tudo isso, irem matá-los, né? Irem contra eles. Mas se mostrou pelo contrário. Quando se descobriu que os exércitos brasileiros estavam aceitando, principalmente a população negra, muitos fugiam dos seus senhores, né, para se entrar no exército e lutar
para o nosso direito. Então, o que eu quero deixar aqui bem claro é justamente isso. O senso de nacionalidade que a gente tanto fala. O verdadeiro senso de população, o verdadeiro senso de luta coletiva. Que esse é o importante aqui deixar. Não foi dado, foi uma luta sangrenta, foi uma luta conquistada, né? Não foi simplesmente do lado lá de cima. A gente é brasileiro, a gente que é baiano, a gente tem que reconhecer sim isso, porque mexeu muito, não só com Salvador, mas também mexeu com várias cidades do entorno, como o Recôncavo Baiano. E não só isso, a gente tem que lembrar a história das nossas próprias cidades. A Cicero Dantas mesmo é uma cidade histórica. A gente teve aqui Canudos, a gente teve aqui a Coluna Prestes. Gente, Coluna Prestes, uma das colunas mais famosas do Brasil, né? Isso já mais para frente, bem mais recente do que o 2 de julho. Carlos Prestes sentou na escadaria do Bom Conselho. Passou por aqui, né? Lampião. O cangaço, né, no caso. Então, exatamente, a história do cangaço. Então, a gente tem que estar conectado às nossas raízes. E estar conectado às nossas raízes é estar conectado à nossa história. Isabela. É isso, e eu acho que para exemplificar também tudo que a doutora colocou, nós temos o dia de Tiradentes, né? Da Inconfidência Mineira. Sim, e a história de Tiradentes... E isso ilustra, né? Ilustra muito, porque Tiradentes foi... como a gente sabe, né? Foi tirado como a pessoa para pagar o preço, porque a Confidência Mineira, diferente um pouco da Confidência Baiana, né? Que a gente pode chamar de Confidência também, foi o que aconteceu lá. Lá era muito mais ligado aos grandes senhores, porque eles não queriam passar o ouro, né? Eles não queriam ficar pagando taxas e mais taxas e mais taxas. E como foi descoberto, né? Teve um traidor lá no meio, entre eles. Teve um traidor que entregou os planos e teve que se desfazer, tanto que alguns foram presos, tudo, mas quem pagou por isso realmente com a vida foi Tiradentes, né? Então ele foi tirado como isso. Mas são sinônimos diferentes. Aqui, imagina uma mulher como a Filipa mesmo. No início, ela juntou um grupo de 20 mulheres, né, negras. Ela, no início, fazia a questão de ser informante. Ela via o passado das tropas portuguesas, informava as tropas brasileiras e depois entrou de fato na luta, no sentido seguinte: elas chegavam, seduziam os soldados portugueses e na hora que eles estavam já junto com elas, ela dava uma surra de cansanção. Paralisava eles com a surra de cansanção. Tem coisa mais baiana que isso, gente? Não tem. Então... Mariana, nos dias de hoje, a gente sabe que, claro, além de ser hoje, 2 de julho, uma data cívica, claro, da independência do Estado, mas hoje em dia se mistura muito. Não é só a questão da política, e sim, no geral, eles aproveitam para aparecerem mais numa data que não deveria misturar uma coisa com a outra, né? Agora eu vou emendar a minha pergunta com essa, que é exatamente isso. Fica uma espécie de termômetro da política, um queridômetro lá em Salvador. É a lavagem do Bonfim e o 2 de julho, para saber quem está mais querido, quem está mais requisitado lá no período de eleições, tanto para governador quanto para prefeito, né? Tem essa tradição, você que é de lá. Tem essa tradição. Inclusive, eu me criei indo a todos os 2 de julho aos desfiles, que são belos. Quem estiver lá pode ir, é muito bonito de assistir os desfiles. Mas, assim, isso tem que ser acima de qualquer político. Porque político, gente, passa. A gente tem que lembrar disso. O político é um cargo, ele está ali, ele não é aquilo ali. A gente tem que lembrar das nossas histórias e fazer o melhor para o povo. Então, ele pode estar ali falando o que quer, mas, de fato, eles fizeram o que propuseram, fizeram alguma transformação, porque a independência foi a ferro e a fogo. Não foi simplesmente um acordo feito em uma mesa. Pessoas morreram para que a Bahia seja livre. Pessoas morreram para que o Brasil seja livre dos mandos de Portugal. E a gente tem que lembrar disso. A gente tem que lembrar disso desde o nosso tratamento comunitário, né? Como a gente sempre fala. O Brasil, a administração pública, qualquer coisa, começa nas pequenas comunidades, começa nas pequenas cidades, começa aqui. Então, a gente não pode reclamar, por exemplo, o que o governador está fazendo, se a gente aqui na base também está fazendo errado. A gente tem que lembrar disso. A gente não pode reclamar muito do que o presidente está fazendo, se a gente também está fazendo errado.
Então a gente tem que lembrar dessa luta como uma luta popular. Claro que sempre vai ter quem vai querer se aproveitar disso, como, né, para a parte política, né? Porque é muito bonito usar de uma luta popular, de uma grande coisa muito incrível que aconteceu, para se beneficiar. Mas a história no final mostra quem vai ficar.